Eu já criei uma camisa para poder anunciar para vocês quando o Flamengo tivesse fechado com alguma contratação. Os mais antigos vão se lembrar disso. Mas o tempo passou, a gente acabou abandonando essa tradição, mas hoje não tinha como eu não colocar a minha camisa do Zico, surradinha, velhinha, há muito tempo, mas com a assinatura verdadeira do Galinho. Tenho orgulho demais. Tenho mais uma camisa dele que foi presente dele mesmo para mim, com o meu nome bonitinho para o amigo Fabrício Lopes. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu trago aqui no canal para mostrar para vocês. Mas mesmo surradinha, que eu queria ela do jeito que eu usei pela última vez, porque eu usei muito quando eu pesava 210 quilos. Agora ela tá até grandona em mim, então eu queria ela do mesmo jeito. Porque o que o Flamengo fez hoje foi uma coisa sensacional. Trazer o Zico de volta para o Flamengo é a alegria, acho que, de todo torcedor rubro-negro de verdade. E quando eu digo de verdade, é aquele que conhece a história do Flamengo, que corre atrás de saber da história do Flamengo, porque não existe saber do Flamengo sem saber do Zico. Não tem como. O Flamengo é muito maior, com certeza, mas não tem como não se lembrar de tudo que o Zico fez, de tudo que o Zico falou, do que o Zico representou e ainda representa para o Flamengo. Para mim, além de ter sido um grande jogador de futebol, o Zico é uma reserva moral do nosso Brasil. Um cara íntegro, um cara sério, um cara bom pra caraca, e eu tenho muito orgulho, muita honra e muita sorte dele ter nascido rubro-negro como eu e como vocês. E é só o recadinho que o Flamengo mandou, porque se eu continuar falando eu vou me emocionar e vou acabar chorando aqui no vídeo. Espia só. Eu tinha 15 dias antes jogado um jogo pelo Infantil do América. Aí combinamos tudo de começar a treinar. Eu jogava um torneio de futebol de salão na Piedade, todo domingo, era um torneio interno. E era bom que ele dava 10 cruzeiros, mais um sanduíche de queijo mortadela. Tinha um amigo que ia muito ver jogo do Edu, no América, não gostava. E às vezes ia ver o futebol de salão lá. E levou o Celso Garcia, flamenguista maluco. Ele chegou lá e eu fiz 9 gols no jogo. Pô, ele saiu doido. Foi até direto na minha casa falar com meu pai. A sorte é que o Edu estava em casa. Aí eu falei, pô, Edu, quero ir pro Flamengo, pô, nosso time e tal. Aí ele, pode ir, vai, depois eu resolvo lá com o América. Vocês sabem que eu sempre representei o vermelho e preto dentro dos campos. Foi uma honra vestir a histórica camisa 10. Junto com meus companheiros, com vocês nas arquibancadas, na geral, nas cadeiras, dos 4 cantos do mundo, conseguimos muitos títulos e marcamos uma geração. Hoje, comunico oficialmente que voltei a representar o Flamengo, dessa vez fora do campo. Eu sou Arthur Antunes Coimbra, o novo embaixador do Clube de Regatas do Flamengo. Zico, Flamengo! Caramba, gente, se você é rubro-negro e não se emocionou, dá uma olhada que tem alguma coisa muito errada com você, sinceramente, sabe? O Zico agora é embaixador do Flamengo no Mundial de Clubes, vai cumprir uma série de eventos, vai fazer uma série de programas, ele vai ter o programa próprio dele na Flamengo TV. E eu torço muito para que o Zico volte em definitivo para o Flamengo. Como treinador, de jeito nenhum. Né? Ele mesmo diz que odiaria ver a torcida do Flamengo chamando ele de burro ou xingando ele por alguma situação de campo e tal. Não dá. Ele já viveu uma experiência muito ruim na época da Patrícia Amorim e ele não gostaria de reviver isso. Vida longa ao rei, cara. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Pessoal, hoje lá no meu canal Central do Fly eu fiz todo um aparato com as notas dos atletas que iniciaram o jogo ontem contra a equipe do Botafogo da Paraíba e eu justifiquei a nota em cima de estatísticas que a Flash Score me proporcionou. Porque é assim,
Com o app da Flash Score, você tem todos os dados de todos os jogos do Mengão Queridão que vocês quiserem. Eu convido vocês a irem lá no meu canal central do Fly e verem como foi distribuída as notas dos jogadores. Muito mais justa e correta, porque a Flash Score me proporcionou os números. E não é só do Flamengo, não. Do Real, da Inter de Milão, do Barcelona, de todas as modalidades que você quiser, você vai acabar encontrando lá. Todas não, mas a maioria vocês vão encontrar lá, porque é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Serve tanto para iOS e Android, e o mais legal, é de graça, 100% de graça. Clica no link que está aqui e baixe agora mesmo o aplicativo da Flash Score para você ficar sabedor e entendedor do jogo de futebol e de outras modalidades, se você quiser. Baixa aí, é totalmente de graça. E o Vasco, pessoal, quer tirar um dirigente do Mengão Queridão. É isso mesmo. O Vasco mandou embora o diretor técnico de futebol deles, o Marcelo Santana. Aliás, os cruzmaltinos estão vivendo uma guerra interna gigantesca. Pedrinho já não satisfaz mais aquilo que ele prometia. O Edmundo veio a público dizer que se sentiu traído por situações que o Pedrinho fez no Vasco e se declarou oposição a ele. Ou seja, o nosso rivalzinho tá numa situação muito triste lá em São Januário, tá? E aí eles mandaram Marcelo Santana embora e estão procurando um novo diretor de futebol. Segundo meu amigo Iago Martins, do Mundo da Bola, esse executivo seria o Bruno Spindel. À vista dos vascaínos, o Bruno Spindel perdeu campo dentro do Flamengo depois que Rodolfo Landim perdeu as eleições junto com Rodrigo Dunge de Abranches. Mas a informação que eu tenho não é bem essa não, tá? A informação que eu tenho é que o BAP valoriza e muito o conhecimento adquirido do Bruno Spindel nos últimos anos dentro do Flamengo e não deve liberá-lo nem para o Vasco, nem para lugar nenhum. O dirigente rubro-negro, o BAP, foi ele quem levou o Bruno Spindel para o Flamengo, ainda quando trabalhavam juntos na área de marketing do clube, lá em 2013. E depois o BAP fez questão de colocar o Spindel no futebol, junto com o Marcos Braz, quando ele, BAP, fazia parte do conselho de futebol do clube. Então o BAP, apesar de ter se afastado um pouco do Spindel ter ficado mais próximo a Marcos Braz e a Rodolfo Landim, ainda nutre alguma confiança, tanto é que houve várias trocas no Ninho do Urubu, várias trocas no comando e nas gestões mais abaixo, nas profissões e nas posições mais abaixo no futebol do Flamengo, e não mexeram no Bruno Spindel. O Bruno Spindel é reconhecidamente um cara muito bom para formular contratos, e eu sempre brinquei que ele é o digitador mais caro do Brasil, mas não é nesse sentido. Ele formula contratos com a parte de bonificação, a parte de cláusulas que o jogador tem que cumprir quando chega ao Flamengo para ganhar uma bonificação ou outra, a questão de quanto o jogador vai fazer de dinheiro para o Flamengo quando ele é vendido para o exterior, através de cláusulas. Ele é muito bom nisso. E ele tem o conhecimento hoje muito vasto do mercado internacional, porque trabalhou por 6 anos junto com o Marcos Braz em contratações. Na gestão do Bruno Spindel, vamos assim dizer, foram contratados nomes como o Rafinha, como o Felipe Luiz, como o Charlie Alcaraz, que veio da Inglaterra, né? Tiveram outros nomes também importantes do futebol mundial. Eles trabalharam na tentativa de contratar aquele atacante italiano que acabou fracassando no último momento, trabalharam juntos na contratação do Domenech Torrent, conversaram com muitos treinadores na Europa, enfim, ele tem know-how hoje para estar onde está. E a informação que eu tenho é que o BAP não vai liberar o Bruno Spindel fácil. Se o Vasco fizer uma proposta que seja melhor que a do Flamengo, o Flamengo vai cobrir a proposta e o Bruno Spindel só sairia se ele tivesse a vontade expressa de ganhar menos e correr riscos, o que eu acho uma burrice tamanha. A gente já viu outros dirigentes do Flamengo entrando em alguns clubes. A gente teve aí o Corinthians, que contratou um dirigente da época do Eduardo Bandeira de Melo. Na primeira oportunidade, sapecaram o pé
nos fundilhos do cara e ele tá aí no mercado de novo. O Bruno Spindel tá seguro no Flamengo. Ele não é o pavão que ele era do lado do Marcos Braz mais. Claro, agora temos o Boto nessa função e não é mais necessário que o Spindel faça tantas coisas como fazia e apareça tanto. Mas ele tem o seu valor reconhecido no Flamengo. O BAP já falou isso pessoalmente para ele. E só se ele for muito burrinho para largar o Flamengo com a estrutura que tem e ir para essa bagunça que hoje impera no Vasco da Gama. Vocês sentiriam falta do Bruno Spindel? Tudo isso que eu falei sobre o Spindel aqui para vocês é relevante? Coloquem aqui nos comentários. Galera, não esquece de se inscrever, tá? É muito importante vocês se inscreverem aqui no nosso canal. A gente só sobrevive graças a você que tá aí do outro lado e que espalha a palavra rubro-negra em cada cantinho que vocês vão. Então, por favor, chame seus amigos, chame suas amigas para se inscreverem aqui, pra gente ser cada dia mais forte e continuar falando a verdade. Doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos, né? Bom, pessoal, como vocês sabem, o Flamengo quer 3 reforços além do Jorginho e pode chegar mais um caso o Wesley seja vendido, como é o que todos dentro do Flamengo esperam que aconteça. Há uma dúvida apenas se o Wesley será vendido antes ou depois do Super Mundial de Clubes da FIFA. Eu estou tentando me acostumar a falar Copa do Mundo da FIFA, que foi um comunicado que eu e outros jornalistas recebemos para começarmos a falar da FIFA, do Mundial assim, mas eu já acostumei tanto com o tal do Super Mundial que fica difícil. Então vamos lá. O Flamengo espera vendê-lo apenas depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, mas depende de quem vier, e se o Manchester City vier mesmo com a intenção de levá-lo, ele pode sair antes, nessa janela que abre agora, dia 1º de junho. Com isso, além das 3 contratações, mais o Jorginho, o Flamengo ainda tem que fazer contratações para repor as saídas. Caso o Wesley saia, o Flamengo já tem alguns alvos definidos. O preferido de José Boto é o Dodô da Fiorentina. O Flamengo quer que o Dodô venha jogar no Flamengo. O Dodô chegou na Fiorentina em 2022, mais precisamente em julho de 2022. A Fiorentina pagou 15 milhões de euros no lateral direito, que hoje tem 26 anos. O Flamengo gosta muito do Dodô. Opa, desculpa, eu tenho que reformular a frase. O José Boto gosta muito do Dodô. Isso porque foi ele quem contratou o Dodô para o Shakhtar, ainda quando era bem mais jovem. E depois ele foi vendido à equipe da Fiorentina. Fiorentina e Dodô ainda não conseguiram se acertar na questão da renovação contratual dele. Ele tem contrato até julho de 2027, portanto tem mais 2 anos e meio de contrato, né? Mas a equipe italiana não está conseguindo chegar no valor que o Dodô quer. E o grande problema do Flamengo e da Fiorentina é que vários clubes estão sondando o jogador. Por exemplo, o Barcelona já sonha com o Dodô há muito tempo, desde a época do Shakhtar. E agora voltou a sondar o jogador, que faz parte do empresário da equipe Bertolucci Sports, do empresário Giuliano Bertolucci, o melhor amigo do Marcos Braz. O Bertolucci, inclusive, chegou a negar que tem alguma negociação com o Flamengo. Mas, segundo uma fonte minha dentro do clube, Dodô segue sendo o principal alvo do Flamengo para, caso Wesley sair, o Flamengo poder dar o pulo do gato e contratar. Até porque, pessoal, no caso da reposição do Wesley, não tem muito mimimi. O Wesley vai ser vendido aí, se Deus quiser, entre 35 e 40 milhões de euros. Então o Flamengo vai chegar na Fiorentina e não vai precisar negociar muito. A Fiorentina comprou por 15 e estipula-se que hoje a Fiorentina queira algo em torno de 18 a 20 milhões de euros. Pô, você vendeu o Wesley por 30, para o Flamengo não vai ser problema nenhum chegar lá e oferecer 17, para poder ter margem para negociar. Então nem precisa abrir uma negociação agora, e é verdade. O Flamengo não abriu negociação agora para ter o Dodô. Mas o Flamengo já avisou o Bertolucci, já avisou o Dodô, que a ideia é comprá-lo se o Wesley sair. Então eles já sabem, e aí a competição vai ser com o Barcelona e com outras equipes. Quem tiver mais garrafa vazia para vender é que vai levar. E eu falo uma coisa para vocês. Nessa parada, o Flamengo tem condição de fazer frente ao Barcelona. Eu estou falando de valores de compra, né?
Se o Barcelona oferecer 15, o Flamengo pode oferecer 16. Se o Barcelona oferecer 17, o Flamengo pode oferecer 18. O Flamengo tem barganha para comprar por causa da venda do Wesley. Agora, o grande problema é, o jogador vai preferir Flamengo ou vai preferir o Barcelona? Aí é o atleta que vai escolher, é o atleta que vai ter que entender que no Barcelona ele vai ser eterno reserva do Koundé. No Flamengo, ele pode ser titular, tem que bater o Varela. Varelinha tá jogando muita bola esse ano. Mas ele vai ser titular com chances de virar ídolo da maior torcida de futebol do mundo. Aí é com o atleta. Salário por salário, talvez também dê para competir com o Barcelona, no caso específico do lateral Dodô. O Dodô seria uma boa? Tem muita gente que queria o Kelvin, né? Mas o Kelvin tá lá na Rússia, complicado negociar com os caras lá, enfim. Eu também gosto do Kelvin, mas confesso, achei esse Dodô bem interessante, achei um jogador bem interessante mesmo, do Milson. O Dodô, o que vocês acham? Curta, comenta, compartilha, comenta, compartilha, comenta, compartilha, comenta, compartilha. Comentando, eu fico sabendo a sua opinião. Compartilhando, vocês nos ajudam a crescer o canal. Pô, é sempre uma honra conversar com vocês. Muito obrigado por tudo, tenham uma excelente noite de quinta-feira. Fiquem com Deus. O Zicão voltou. O Zicão voltou. Saudações rubro-negras.